Olá, então vamos continuar nosso estudo sobre as planilhas. Vamos para a planilha 2, que é controle de temperatura de recebimento de alimentos. Então, qual o objetivo dela? Todo alimento congelado ou resfriado, eu preciso fazer a verificação dessa temperatura antes de receber. Então, a ideia chegou a minha mercadoria lá, minhas carnes congeladas. O ideal eu vou pegar meu termômetro, vou medir, vou conferir para ver se elas estão na temperatura adequada ou não. E aí sim eu vou receber ou não essa mercadoria, né? É muito comum a gente fazer visita e a unidade já recebeu o congelado e ainda não mediu a temperatura daquele alimento e só depois vai preencher a planilha, né? Então é o contrário. Antes de receber, durante o recebimento, né? Antes de receber efetivamente, durante o recebimento, eu vou medir a temperatura para conferir se eu vou receber ou não aquela mercadoria, né? E aí, às vezes, a gente esquece, né? A gente não sabe de cor as temperaturas. Então, por isso que é importante ter a planilha próximo, porque lá embaixo, no cantinho da direita, tem uma legenda que vai me apontar qual a temperatura ideal de cada alimento, né? Vou mostrar aqui uma que eu fiz o exemplo preenchida. Né? Então, lá embaixo na minha legenda, ó, eu coloquei umas observações em vermelho, porque todo mundo confunde essas temperaturas. Congelados devem estar abaixo de -12. Quando eu falo que um número congelado tem que estar abaixo daquela temperatura, é sempre o contrário. Até eu paro e fico olhando, né, dá um bug. É sempre o contrário. Abaixo de -12 não é um número menor, é um número maior. Por quê? Ele está querendo uma temperatura mais gelada, né? Então, -13, -14, -15 são temperaturas abaixo de -12, estão mais geladas, né? Carnes refrigeradas, bovina, suína e frango, até 7 graus. Então, 7, 6, 5, 4. Lembrando que o peixe não está nessa de carnes refrigeradas, né? Porque já faz um tempo que eu só posso receber ele congelado. Então, ele entra lá na primeira observação, abaixo de -12. Leite e derivados, posso receber no máximo até 10 graus ou conforme a indicação do fabricante. Talvez exista uma manteiga que fala conservar até 5 graus. Então, eu tenho que seguir aquela temperatura, né? Esse alimento que ele indica, né? No rótulo está indicado que é até 5 graus que ele tem que ficar, tem que garantir esses 5 graus, inclusive no transporte. Então, por isso que a gente faz essa conferência, tá? Então, lá em cima eu vou preencher a planilha com o nome da unidade, o mês, o ano, e vou colocar a data do recebimento. Então, como exemplo lá, dia 10/5, recebi brócolis congelado, temperatura menos 17,7 graus Celsius, está adequado. Ação corretiva, eu posso fazer esses tracinhos ou deixar em branco, é só se eu devolver o alimento. Então, no caso, o brócolis menos 17 está dentro, né? Então, não tive nenhuma ação corretiva para o que eu fiz para corrigir, né? Devolvi, ele pegou outro no carro, né? Não entra nesse caso. Validade do produto e é o meu nome lá como responsável. Embaixo eu coloquei um outro exemplo de manteiga, mas poderia ser mussarela, carne suína, peixe, frango. Então, tudo que eu recebo de geladeira e freezer, né, a regra é essa. Geladeira e freezer, tudo que eu receber, eu vou anotar aí a temperatura no recebimento. Então, como eu falei, preciso preencher ela no momento do recebimento, não é depois. Se der uma temperatura que está inadequada, o correto seria eu devolver essa mercadoria, né? Então, eu converso com a diretora, converso com o fornecedor e sinalizo que não está vindo, né? Que a mercadoria não veio na temperatura ideal, para ele poder ajustar essa questão. Acho que é isso. Até mais.